Sejam bem-vindos de volta ao Acesso 365. Mais um dia, mais um mergulho na Palavra de Deus, para fortalecer nossa fé e conhecer mais de perto o nosso Salvador. É isso aí. Hoje, quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025, no nosso episódio 36, a gente vai abrir as Escrituras em Marcos capítulo 1 e Êxodo capítulo 6 e 7. Preparados? Com certeza. Aliás, que escolha incrível, né? Textos tão diferentes, mas que nos falam de uma maneira tão poderosa sobre Deus. É verdade. E sabe, uma coisa que me chamou a atenção já de cara foi como os dois textos, mesmo em contextos tão distintos, falam do poder de Deus. Ah, sim! Em Marcos, a gente vê Jesus exercendo autoridade sobre doenças, demônios, até sobre a natureza. Impressionante, né? É como se a gente pudesse sacar nesse poder de Deus agindo no mundo físico. Exatamente. Uma demonstração clara da autoridade de Jesus, do poder de Deus se manifestando através dele. E em Êxodo, a gente vê Deus revelando esse poder a Moisés e aos israelitas, prometendo libertá-los da escravidão no Egito. É como se no Antigo Testamento a gente visse a preparação do palco para a chegada de Jesus, sabe? Mostrando a grandeza de Deus, a sua fidelidade, culminando na libertação máxima que ele nos oferece através de Cristo. Que perspectiva interessante. E essa ideia se conecta com algo que me chamou a atenção em um estudo sobre Êxodo. Deus se apresenta como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas revela a Moisés que não se fez conhecer completamente por esse nome. É mesmo? O que você acha disso? Me parece um ponto crucial. Nos leva a uma reflexão profunda sobre o que realmente significa conhecer a Deus. Em Êxodo, ele revela seu nome próprio, Yahweh, o Eu Sou, e isso muda tudo. Não é só saber sobre Deus, mas conhecê-lo de verdade em um relacionamento. É verdade. É como se a gente fosse convidado a ir além do conhecimento superficial da teoria. Sim, a buscar uma experiência real, um relacionamento que transforma a vida. E essa busca por conhecê-lo, a intimidade deve ser constante, né? Sem dúvida. É como Colossenses 1.9 nos encoraja. Crescer a cada dia em sabedoria e entendimento da sua vontade. E a gente precisa estar atento, né? Para não cair naquela armadilha. De Tito 1.15-16. Isso. Onde as pessoas afirmam conhecer a Deus, mas as ações delas. Mas pregam essa verdade. É que a Bíblia se torna um guia essencial para a gente. Com certeza. É nela que encontramos a revelação de Deus, da sua natureza, do seu caráter. E do seu plano de salvação. Falando em salvação, vamos voltar para o Evangelho de Marcos, capítulo 1. O que te impactou nesse capítulo? Acho incrível como Marcos já começa com a mensagem central do Evangelho. A boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus, e a salvação que ele nos oferece. É verdade. Logo de cara, já somos confrontados com a necessidade do arrependimento e da fé. Sim, como preparação para recebermos essa dádiva. Mas sabe, esses dois conceitos, arrependimento e fé, me fazem pensar em algo que li. O quê? Não se trata apenas de um sentimento de culpa, sabe? Ou de uma crença intelectual. É sobre uma mudança real de atitude. Um voltar-se para Deus, abandonar o pecado. Confiando plenamente em Jesus e em sua obra redentora. Exatamente. E essa mudança nos leva à ação. Como a gente vê no versículo 17, quando Jesus convida Simão e André a serem pescadores de homens. Que imagem poderosa, né? Demais. Me faz pensar que Jesus nos convida a segui-lo não só para recebermos bênçãos individuais, mas para sermos agentes de transformação, levar o evangelho a outros. É isso aí. Independente da nossa profissão, do nosso contexto, cada um de nós pode ser um pescador de homens, usando os dons e talentos que Deus nos deu. E essa mensagem é pregada com uma autoridade que impressiona, né? Como a gente vê no versículo 22. É verdade. Jesus ensinava de uma maneira diferente dos líderes religiosos da época. Sua autoridade vinha do próprio Deus. E isso impactava as pessoas profundamente. Sem dúvida. E não era só a pregação, ele também tinha poder sobre os demônios. É verdade. Mostrando o domínio sobre o reino espiritual. E ele curava os enfermos, revelando compaixão e poder sobre o sofrimento físico. Sim. E esses milagres não eram apenas demonstrações de poder, mas sinais do reino de Deus se manifestando através de Jesus. Ele veio para restaurar o que o pecado havia destruído, trazendo cura, libertação. Vida em abundância. Isso. E mesmo sendo Deus, Jesus dedicava tempo à comunhão com o Pai, buscando sua direção e força para cumprir sua missão. A gente vê isso claramente em Marcos 1, né? Sim, é um lembrete poderoso da importância da oração na nossa vida. Com certeza. E Marcos destaca a urgência da mensagem de Jesus, né? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1.15. Essa urgência continua ecoando nos nossos corações hoje. Sem dúvida. O convite de Jesus continua válido. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11.28. Ele nos oferece descanso para as nossas almas, libertação das nossas cargas, vida em plenitude. E é interessante como a leitura de Êxodo, capítulos 6 e 7, nos mostra Deus agindo para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Vemos novamente a ênfase no nome de Deus, Yahweh. O que você acha disso? É como se a história de Israel fosse um grande prelúdio, preparando o mundo para a chegada do Messias, que nos libertaria da escravidão espiritual.
E nos daria acesso à verdadeira liberdade. Exatamente. E essa ênfase em Yahweh me faz pensar em algo que aprendi em um estudo sobre os nomes de Deus. É mesmo? Conta pra gente. Claro, a revelação do nome de Deus é fundamental. É como se ele estivesse dizendo: eu sou Deus que se relaciona com o seu povo, que se importa com suas dores e que age para libertá-los. Yahweh é mais do que um nome, né? É uma declaração da sua natureza libertadora. Exatamente. E essa libertação prefigura a libertação que Jesus nos oferece do pecado e da morte. É incrível como tudo se conecta. Em Êxodo, vemos Deus libertando o povo da escravidão física, e em Jesus vemos Deus agindo com amor para nos libertar da escravidão espiritual. Nos dois casos, a libertação começa com o reconhecimento da nossa necessidade de um Salvador. Verdade. Assim como o povo de Israel precisou reconhecer que não conseguiria se libertar do Egito sozinho. Nós também precisamos reconhecer que não conseguimos nos libertar do pecado por nossos próprios métodos. É aí que entra a beleza do Evangelho, que nos oferece essa salvação gratuitamente, pela graça de Deus. E para receber essa graça, basta crer em Jesus Cristo e recebê-lo como Senhor e Salvador. É uma escolha que nos transforma, né? Sem dúvida. Liberta do poder do pecado e nos capacita a viver uma vida nova, de acordo com a vontade de Deus. É isso que me fascina. Essa mudança que o Evangelho opera em nós. É realmente fascinante. Essa vida nova se manifesta em atitudes de amor, compaixão, justiça. Perdão. Uma vida que glorifica a Deus e impacta o mundo ao nosso redor. É a plenitude que Jesus prometeu. E para quem ainda não fez essa escolha, O convite de Jesus continua aberto. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está de braços abertos esperando por você. E por falar em acolhimento, me lembrei da história do leproso que se aproxima de Jesus em Marcos 1:40. É um exemplo tão tocante da compaixão de Jesus. O leproso, excluído, marginalizado, reconhece em Jesus sua única esperança de cura. É verdade, e me chama a atenção a forma como ele se dirige a Jesus. Se quiseres, podes purificar-me. Ele reconhece a autoridade de Jesus, seu poder para curar. Mas também a sua liberdade para escolher curar ou não. Exatamente. E Jesus, movido por compaixão, estende a mão, toca o leproso e diz: quero, fica purificado. E no mesmo instante, a lepra desaparece. O homem fica curado. É comovente ver o poder de Deus agindo não só no físico, mas também restaurando a dignidade do leproso, reintegrando a sociedade. É uma demonstração de amor e poder, ponto incrível. Jesus não se limita a curar o corpo. Ele cura a alma, restaura a vida por completo. E esse milagre nos ensina que Jesus se importa com as nossas dores, enfermidades, necessidades. Ele está pronto para nos curar, nos libertar, nos restaurar. Sem dúvida. E essa cura, essa libertação, essa restauração, ponto começa quando a gente se aproxima de Jesus com fé, com humildade. Aberto para receber a sua graça. E essa graça está disponível para todos, sem exceção. É isso aí. Não importa quem você é, o que fez, pelas dificuldades que está passando. Jesus te ama e te convida a se achegar a Ele. E quando a gente aceita esse convite, quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, a gente é transformado pelo seu amor, curado por suas feridas, liberto por seu poder. É o início de uma vida nova, de esperança, de propósito, de comunhão com Deus. Uma vida que transborda o amor de Deus e impacta o mundo ao nosso redor. É a plenitude que Jesus prometeu. É verdade. E para a gente continuar explorando essa vida abundante em Cristo, vamos voltar ao Evangelho de Marcos, capítulo 1, e mergulhar nas reflexões bíblicas que a gente preparou. Perfeito. Em Marcos 1, a gente é desafiado a refletir sobre a mensagem central do Evangelho, a importância do arrependimento e da fé, o chamado para seguir Jesus, ser pescadores de homens. A gente vê a autoridade de Jesus, seu poder sobre o reino espiritual, a compaixão pelos enfermos e a sua dedicação à oração. Somos encorajados a viver uma vida de santidade e de serviço a Deus, de proclamação do Evangelho. Que tal a gente ler alguns trechos de Marcos 1 para assimilar melhor esses ensinamentos? Boa ideia. Vamos começar pelo versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Jesus, o Messias prometido, chega a Galileia anunciando a boa nova do reino de Deus. E no versículo 15 ele define essa boa nova, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Uma declaração poderosa. A promessa de Deus se cumpriu, o reino de Deus está próximo. Mas para fazer parte desse reino, é preciso atender ao chamado de Jesus. Arrependei-vos e crede no evangelho. O arrependimento e a fé, como a gente já falou, são as duas faces da mesma moeda. O arrependimento é a mudança de atitude, o reconhecimento do pecado, o desejo de voltar-se para Deus. A fé é a confiança plena em Jesus e sua obra redentora. E essa fé nos leva a Quiloe, como a gente vê no versículo 16. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus os convida. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens.
Que convite, ponto maravilhoso. Jesus nos chama para segui-lo, para aprender com ele, para sermos transformados por seu amor e para participarmos da sua missão de resgatar vidas. E essa missão, como a gente já disse, se estende a todos nós. Independente da nossa profissão, idade ou posição social, a gente é chamado a ser pescadores de homens, a levar o evangelho a todos os cantos do mundo. E essa mensagem, como a gente vê no versículo 22, deve ser pregada com autoridade que vem de Deus. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Jesus ensinava com autoridade porque sua mensagem vinha do próprio Deus. E essa autoridade se manifestava também no seu poder sobre os demônios, como a gente vê no versículo 23. Um homem com espírito imundo é liberto por Jesus. Uma demonstração incrível do seu poder sobre o reino espiritual. E no versículo 30, a gente vê a compaixão de Jesus pelos enfermos, quando ele cura a sogra de Simão, que estava com febre. Ele se importa com as nossas dores, enfermidades, necessidades. E está pronto para nos curar, nos restaurar, nos dar uma nova vida. E para a gente finalizar as reflexões sobre Marcos 1, vamos ler o versículo 38. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Jesus tinha plena consciência da sua missão: pregar o evangelho, anunciar a boa nova do reino de Deus, libertar os cativos e curar os enfermos. E nós, como seus discípulos, somos chamados a fazer o mesmo, a ser pescadores de homens, a levar o evangelho a todos os cantos do mundo. E somos chamados a ser agentes de transformação, instrumentos do amor de Deus, sal e luz neste mundo. Para cumprirmos essa missão, a gente precisa se alimentar da palavra de Deus, buscar a sua direção em oração e viver em comunhão com outros cristãos. E agora, para a gente aprofundar nosso estudo sobre o conhecimento de Deus, vamos voltar para Êxodo capítulo 6 e 7. O que te chama a atenção nesses capítulos? A revelação do nome de Deus como Yahweh, o Deus que liberta, que cumpre suas promessas, que age com poder e justiça, é crucial para a compreensão da história de Israel e do plano de salvação. Em Êxodo 6.23 a gente lê: falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor, eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Que passagem intrigante. Deus se apresenta como Yahweh, o Deus que é, o Deus que existe, o Deus que se relaciona com a humanidade. Mas o texto nos diz que ele não se fez conhecer plenamente por esse nome aos patriarcas. É como se Deus estivesse preparando o caminho para uma revelação mais completa de si mesmo, uma revelação que se daria em Jesus Cristo. E essa revelação progressiva de Deus nos ensina que o nosso conhecimento sobre Yara, ele deve ser constante, crescente, aprofundado. É como uma jornada. A cada dia, a cada experiência, a cada leitura da Bíblia, a cada oração, a gente se aproxima mais de Deus, descobre novas facetas do seu amor, da sua graça, do seu poder. E conhecer a Deus não se resume a acumular informações sobre Ele, né? Precisa ter um relacionamento pessoal com Ele. Experimentá-lo na nossa vida, sentir o seu amor nos envolvendo, a sua graça nos sustentando, o seu poder nos transformando. É como se a gente tivesse sido presenteado com um mapa que nos leva a um tesouro inestimável. Não basta admirar um mapa, a gente precisa se aventurar, seguir as pistas e, assim, desfrutar da riqueza que nos espera. E como a gente pode cultivar esse relacionamento com Deus. Claro. Essa jornada em busca do tesouro. Através da leitura da Bíblia, da oração, da meditação na sua palavra, da comunhão com outros cristãos, do serviço ao próximo. Esses são os pilares da vida cristã que nos conectam com Deus, fortalecem nossa fé e nos permitem experimentar sua presença no dia a dia. É verdade. Esses pilares nos lembram que a fé não é algo estático, mas um processo dinâmico de busca, de crescimento. E por falar em crescimento na fé, vamos mergulhar nas reflexões sobre o tema. Você conhece bem a Deus, com base em Êxodo 6.12 e 3. Um tema crucial no mundo cheio de distrações, informações superficiais, falsas promessas de felicidade. É essencial a gente se aprofundar no conhecimento de Deus, na busca pela verdade que liberta, que dá vida abundante. Em Colossenses 1.9 e 10, a gente encontra uma oração que nos inspira nessa busca. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Que a gente possa ser cheio do conhecimento da vontade de Deus, crescendo a cada dia em sabedoria e inteligência espiritual. E que esse conhecimento se traduza em ações, em frutos, numa vida que agrade a Deus, que impacte o mundo ao nosso redor. Mas a gente precisa ter cuidado para não cair naquele engano de Tito 1.16, né? Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. A verdadeira fé, ela se manifesta em atitudes, em obras, num estilo de vida que reflete o caráter de Deus. Concordo plenamente. A gente precisa ir além da teoria e viver a fé na prática. E para quem deseja conhecer a Deus de forma profunda e verdadeira, o caminho é Jesus Cristo. Ele é a revelação máxima de Deus.
o caminho, a verdade e a vida. Em João 14,6, nele encontramos o perdão dos pecados, a libertação do poder do mal, a cura para as nossas feridas, a esperança para o futuro. Jesus é a chave para um relacionamento autêntico com Deus. E para concluir o nosso episódio de hoje, eu queria ler Mateus 11,28-30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Um convite. Irresistível, né? Descansar em Jesus, encontrar paz para a alma, experimentar sua graça e amor. É como se ele dissesse: venham, aprendam comigo, experimentem a leveza do meu fardo. E é nesse ponto que eu lembro de algo que me tocou profundamente no estudo sobre os nomes de Deus, a conexão entre Yahweh, o nome que Deus revela a Moisés em Êxodo, e a promessa de descanso que Jesus nos oferece. Verdade, a conexão é profunda e rica em significado. Lembra que Yahweh significa eu sou, o Deus que existe, que se relaciona com a gente? E quando Jesus diz vinde a mim, ele está se revelando como eu sou, que se compadece, que acolhe, que liberta. É como se Jesus estivesse dizendo: eu sou o descanso que vocês procuram, a paz que vocês tanto desejam, a força que vocês precisam para seguir em frente. E essa promessa de descanso não se limita ao âmbito espiritual, né? De forma alguma, ela se estende a todas as áreas da nossa vida. Em Jesus, a gente encontra descanso para as nossas ansiedades, para os nossos medos, para as nossas frustrações. Ele nos capacita a enfrentar os desafios da vida com serenidade, com confiança. E esse descanso, essa paz, essa força se manifestam quando a gente se entrega a Ele, né? Quando a gente confia na sua soberania, quando a gente aprende a descansar em seus braços. É um processo diário de entrega, de confiança. Exatamente, é como aprender a nadar. No início, a gente pode se sentir inseguro, com medo de se afogar. Mas à medida que a gente confia no instrutor, que a gente se entrega aos seus ensinamentos, a experiência se torna libertadora, prazerosa. Que bela analogia. Para quem ainda não experimentou esse descanso, essa paz, essa força que só Jesus pode oferecer, o convite continua de pé. Vinde a mim. Abandone os fardos pesados que você tem carregado, as preocupações que te afligem, os medos que te paralisam. Entregue tudo a Jesus e experimente a leveza do seu jugo. E para te ajudar nessa jornada de entrega e confiança, o Acesso 365 está aqui com você a cada dia, trazendo a palavra de Deus, reflexões, estudos, dicas para você crescer na fé e viver a plenitude da vida cristã. Continue com a gente nessa jornada. E não se esqueça, curta o episódio de hoje, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu comentário e compartilhe essa mensagem com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida. Porque você tem acesso. Um ótimo restante de quarta-feira para você. E até amanhã.